Salve galera, eu sou o Fernando Bezerra, colunista do Portas da Percepção, há mais de 4 anos escrevendo no Rempadão. E vim gravar mais um pequeno vídeo, né? Normalmente eu escrevo, mas às vezes a gente tem um vídeo aqui na coluna. Na verdade, esse vídeo vai ser gravado para fazer uma pequena retrospectiva do ano de 2014. O que está acontecendo na comunidade psiconáutica, na comunidade de pesquisa sobre psicodélicos, sobre enteógenos. Bem, em primeiro lugar, o mais importante desse ano de 2014, na minha opinião, claro que assim, essa retrospectiva vai ser absolutamente parcial, né? O mais importante eu achei que foi o retorno da pesquisa com LSD, com a dietilamida de ácido delisérgico, que foi talvez um dos mais importantes psicodélicos aí a ganharem fôlego, o fôlego não só da pesquisa sobre psicodélicos, mas também para o florescimento de toda uma contracultura na década de 60. O LSD ele ficou banido, assim como os outros psicodélicos, durante quase mais de 30 anos. A sua proibição em 1966, e na década de 70 a gente vai ter internacionalização da proibição do LSD, e agora a gente tem esse retorno importante a nível de um estudo de campo com usuários, autorizado. Tá? Esse estudo ocorreu na Suíça, foi financiado pelo MAPS, né, que a gente sempre fala sobre ele, mas só para repetir, é o Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. E essa pesquisa foi importante porque os resultados também foram muito bons, como já esperados. A gente sabe desde a década de 60 a importância do LSD como coadjuvante, como ferramenta para uma psicoterapia com resultados muito bons. O LSD foi utilizado em pacientes terminais, com doenças terminais, né, não necessariamente que todos viriam a falecer brevemente, mas com doenças terminais, com ansiedade. Então, o uso do LSD visou reduzir, aliado à psicoterapia, visou reduzir a ansiedade desses pacientes, com resultados acima de um placebo, tá? O placebo, nesse caso, foi interessante que eles fizeram a seguinte metodologia. Eles colocaram deram o próprio LSD como placebo, mas em quantidades muito pequenas. Por exemplo, 20 microgramas. Quantidades que começam a ter um efeito psicoativo, mas ainda muito incipiente. Ok? Então, os resultados foram, em primeiro lugar, mostraram que o LSD é seguro para o uso terapêutico. Então, novas pesquisas precisam ocorrer utilizando pesquisa de campo, pesquisas randomizadas, etc. Claro, dentro do viés da ciência tradicional, mas, ao mesmo tempo, isso não pode também limitar os nossos olhos, a nossa visão, para outras metodologias e outras epistemologias, outros modos de conhecimento que também podem tomar forma e fazer pesquisas de campo, pesquisas sobre esses psicodélicos. Mas esse modelo do MAPS é esse modelo tentando fazer com que os psicodélicos entrem novamente no arsenal de substâncias para o uso aliado à psicoterapia, para o uso medicinal e para o uso psicológico, terapêutico, psicoterapêutico. Okay? Então, esse primeiro mostrou, além disso, além de ser seguro, que o LSD efetivamente reduz mais a ansiedade de pacientes terminais do que um placebo. Okay? Então, esse foi um resultado muito importante. Além disso, a gente esse ano foi marcado por novos agentes aparecendo para mostrar, para defender a pesquisa com psicodélicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso aconteceu com a American Psychology Association, a APA, que é a associação mais antiga de psicodélicos, de filiação de psicólogos, de psicólogos do mundo. Então, isso é um posicionamento importantíssimo para a pesquisa sobre psicodélicos, que ainda não aconteceu no Brasil, mas o Conselho Federal de Psicologia no Brasil também já se posicionou favoravelmente, por exemplo, à regulamentação da maconha, que também é um posicionamento importante, né, de peso nessa questão dos psicodélicos. Além disso, no Colorado, né, justamente o estado que regulamentou a maconha, né, que certamente vai se beneficiar muito com essa regulamentação, já está se beneficiando, o MAPS recebeu fundos públicos para suas pesquisas com psicodélicos. Isso é muito importante. E justamente esses fundos vão para quê? Para o tratamento de estresse pós-traumático. Novamente, esse tratamento vai beneficiar veteranos de guerra
como aconteceu em vários outros momentos das pesquisas, do avanço da pesquisa em relação à psicologia, à psiquiatria, nesses momentos de guerra, né, nesse caso tipicamente injustas, mas nesses momentos de guerra há um financiamento para esse tipo de pesquisa, e eu acho que a pesquisa com psicodélicos também deve se mostrar útil para todos os vieses, sem descartar o seu entendimento de que não é uma ciência neutra, de não é alguma coisa despropositada, tá? Mas os psicodélicos efetivamente podem ampliar a consciência. Isso é diferente de alguma coisa que apenas resolve um sintoma. Isso a gente pode discutir em outro momento, mas vamos voltar à retrospectiva. Então a gente teve aliados importantes, financiamento, isso nos Estados Unidos acontecendo, né? Borbulhando, né, nos Estados Unidos. No Brasil também houveram pesquisas importantes, né? A gente, além da regulamentação do uso religioso da ayahuasca, já consolidado há muitos anos, né? Eu acho que a gente continua sem ver casos muito problemáticos, eu acho que isso reforça essa regulamentação, que foi um acerto muito grande do Brasil, graças a muitos pesquisadores, muitos cientistas e ativistas que permitiram que isso ocorresse. Tá? Isso é muito importante para os brasileiros. E aí a gente vai ter também as pesquisas com o Iboga, que ocorrem no Brasil já há alguns anos e ainda não tem um caráter institucional. Teve uma pesquisa esse ano importante do Dartil, junto, por exemplo, do Eduardo Schemberg, o Plantando Consciência, que é uma ONG importante brasileira, e eu ainda preciso conhecer mais essa pesquisa, então não vou entrar em detalhes, tá? O que eu conheço é muito o que está no site do Plantando Consciência, que vocês podem acessar, mas esses pesquisadores estão bastante animados para que a iboga, né, que é um psicodélico de origem africana, que era usado nos ritos de passagem, por exemplo, dos Buriti, que esse psicodélico possa ser usado, inclusive para terapia não só de dependentes de opiáceos, que era usado na Europa já, né, para dependentes, por exemplo, de heroína, mas igualmente para dependentes de substâncias estimulantes como a cocaína e o crack, que é uma questão hoje, né, no Brasil, embora não seja uma epidemia, é uma questão importante para ser resolvida. Os psicodélicos podem ser também igualmente favoráveis para aliados à psicoterapia e ao tratamento psicossocial, que o Brasil já tem toda essa referência da reforma psiquiátrica que não pode ser perdida. No Brasil também a gente começou a discutir política. Né? A gente começou a discutir política. Ano passado, na Marcha da Maconha de São Paulo, foi criada a ala psicodélica, que foi um movimento muito importante. E agora, em 2014, essa ala aconteceu também no Rio de Janeiro. A ideia é que essa ala aconteça também em outras marchas da maconha do Brasil e que nesse ano esteja mais impacto no Rio de Janeiro, mas igualmente a visão dos psiconautas, dos pesquisadores de psicodélicos que têm participado, que têm fomentado essa discussão, é que a gente consiga criar uma ala, não só uma ala, mas a marcha psicodélica. Essa discussão de regulamentação dos psicodélicos, que esse ano de 2014 foi importante. Por quê? A gente teve algumas tragédias que aconteceram, por exemplo, a morte do estudante Vitor, né, da USP, por afogamento. E foi encontrado na perícia o uso de 25B N-bomb. Né, o N-bomb a gente discutiu muito, não vou entrar tanto nesse caso, mas a gente tem uma ampla discussão, não só no Portas da Percepção, e foi convidado para discutir em vários jornais sobre essa questão em 2014, mas a gente está lidando hoje com o caso da adulteração dos psicodélicos, que não acontece só no Brasil. Né? A gente hoje tem, inclusive, pais de filhos que foram vitimados pela adulteração dos psicodélicos, que hoje estão se movimentando a favor da legalização dos psicodélicos, porque esses pais observam que seus filhos não queriam ter uma overdose, não queriam morrer, não queriam ser hospitalizados. Eles queriam ter um prazer, ter uma diversão, ter um desenvolvimento espiritual, uma ampliação da consciência. Eles não queriam ser hospitalizados. Então, por exemplo, uma pessoa que quer usar êxtase, MDMA, ou outra que quer usar LSD, e ela acaba usando o N-bomb, ela acaba usando o metilona, ela acaba usando outros DOX, o DOB, DOI, etc., achando que é LSD, achando que é êxtase, que é MDMA, e isso promove danos irreparáveis, muitas vezes, na vida dessas pessoas. Essa é uma questão importante para a gente discutir
para pensar agora em 2015, para avançar na construção de um movimento social, na construção de um movimento político para a legalização dos psicodélicos. Então a gente tem esse uso psicológico, esse uso medicinal e essa discussão política como fortes perspectivas para 2015, que eu acho que a gente pode avançar muito no Brasil. Muito no Brasil. A gente já tem esse uso consolidado da ayahuasca com pessoas excepcionais, fazendo, mediando esses usos religiosos, e sem dúvida a gente tem muito ainda que aprender das tradições que vêm, não só no Brasil, mas todos os povos amazônicos, por exemplo. A gente tem muito que aprender das pesquisas realizadas na década de 50, na década de 60, sobre os psicodélicos. E tudo isso, ao que me parece, nós não podemos fazer sem esquecer toda essa dimensão política. A gente não basta pensar no uso de LSD como um mero medicamento a nível de tamponamento de sintoma. Então vamos usar a psilocibina simplesmente para tratar a depressão? Ou será que, ao mesmo tempo que isso é realizado, há uma ampliação de consciência que permite a pessoa transformar seu sentido de vida, seu sentido de mundo? Então, essa discussão é importante para ser feita também em uma sociedade adoecida. E uma sociedade adoecida não só a nível de psicopatologia, mas enquanto seus valores fundamentais. Tá? Então, é isso. Eu desejo um excelente 2015 para vocês, a toda a comunidade psiconáutica, inclusive, que nós não... que podemos olhar para além do consumo de psicodélicos, para em que medida... as pesquisas também acho que podem se orientar para isso, em que medida esses psicodélicos e toda a cultura psicodélica, toda a cultura enteogênica permite uma revisão de valores, uma revisão de pensamentos, de modo de estar no mundo, que podem resultar usufrutos, resultar melhorias na qualidade de vida da população, dos seus indivíduos e transformações sociais e políticas importantes. É isso, galera. Valeu. Um feliz 2015 para todos vocês, para todos nós. Saúde e enteogenia.